Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje, como prometido é devido, vou fazer um vídeo sobre a minha experiência trabalhando nos cruzeiros. Hoje vou fazer um vídeo mais enfocado em relação ao trabalho, portanto, para quem possa estar interessado em trabalhar para os cruzeiros. Então, eu recebi algumas perguntas e vamos começar por responder a algumas perguntas. Qual eram as minhas funções no cruzeiro? Portanto, eu era terapeuta, eu sou auxiliar de fisioterapia, massagista, e nos cruzeiros eu trabalhei como terapeuta de spa, portanto eu fazia massagens, limpezas de pele, wraps, portanto envolvimentos corporais e esse tipo de coisas. Primeiro vou-vos falar um bocadinho sobre o recrutamento. Portanto, eu quero deixar aqui bem claro que eu trabalhei na Princess Cruise Lines, mas eu nunca trabalhei para a companhia de cruzeiros. Portanto, nos spas há uma companhia que se chama Steiner Leisure, que é, portanto, a companhia que explora a maior parte dos spas a bordo de todas as companhias de cruzeiros, à exceção da Canyon Ranch, que é outra companhia que também explora spas a bordo de cruzeiros mais de luxo. Eu nessa nunca tive. Então, para o recrutamento através da Steiner Leisure, eles fazem 2 entrevistas anuais, portanto a gente tem que ir a uma entrevista e apesar de já sermos profissionais, temos que fazer uma prova, temos que levar um modelo, fazer massagem e depois temos que ir para a academia deles em Watford, em Londres, apesar de já sermos experientes. Portanto, na entrevista, outra coisa que eu também queria falar aqui é o sobrepeso. Portanto, se eu agora, por exemplo, fosse a uma entrevista de cruzeiros, possivelmente não me contratariam porque eu estou com sobrepeso. Isto é uma coisa que é uma realidade, tá? Para que vocês saibam, há muitas companhias que não contratam por excesso de peso. A Steiner é uma delas. Eu, quando fui à entrevista, eles disseram que eu tinha que emagrecer. Depois fui 3 meses depois a outra entrevista e aí já me contrataram, já me chamaram para ir para os cruzeiros. Portanto, isto, meus amigos, antes de ir para os cruzeiros, vocês têm que estar preparados que vocês vão gastar dinheiro, ok? Eu, para ir para Londres, tive que pagar 500 euros para que me fizessem um exame médico. Nesse exame médico, eles fazem despiste de 7 drogas diferentes, fazem despiste de doenças sexualmente transmissíveis, fazem despiste de gravidez, de fígado gordo, outras coisas. E não pode ser qualquer médico, tem que ser um médico homologado por eles. Então eu fiz mesmo em Londres, quando eu estive lá com eles, eu fiz mesmo esse exame e depois também temos que levar vacinas. Depois de portanto, eu quando estive em Londres, estive lá 5 semanas. Na Academia de Londres eles são bastante exigentes, na Academia de Londres da Steiner. Chamam-lhe o Exército Branco, para vocês terem uma ideia, porque todos os nossos uniformes são brancos. Nós temos que levantar super cedo, usar o donutzinho com a maquilhagem completa e é tudo muito estricto, ok? Para que vocês saibam. Depois, eles já, portanto, assignam-vos um cruzeiro. E vocês vão para o cruzeiro. Largam-vos aí de paraquedas e vocês têm que buscar-se a vida. Nos cruzeiros, portanto, há companhias que exigem isto antes de vocês irem a bordo, que é um cruzeiro da Marinha, portanto, um curso da Marinha, desculpem. Um curso da Marinha para vocês treinarem salvamentos, porque, claro, isto é uma realidade a bordo, são os salvamentos, não é? Então, eu fiz, portanto,
tenho um Seaman's Book, uma carta de marinheiro, suponho que seja isso. E então é uma mistura de simulações de salvamento, com também temos que saber qualquer coisa de bombeiro, temos que conhecer todos os extintores que há a bordo e tudo isso. Portanto, esse basicamente eram as minhas funções, porque a bordo, apesar de eu ser massagista, primeiro o nosso trabalho a bordo é sempre segurança. Cada um de nós tem um trabalho a fazer no caso de haver um dia uma catástrofe a bordo, ok? Outra coisa que vocês têm que saber se querem trabalhar nos cruzeiros é que o inglês é obrigatório. Depois, quando vamos... Portanto, eu quando estava na academia estive lá 5 semanas e depois mandaram-me para Hong Kong. Eu nunca tinha saído de Portugal, portanto, eu nasci na Holanda, depois vivi em Portugal, mas depois nunca mais saí daí, até ir para Londres, e depois mandaram-me para Hong Kong sozinha. O meu primeiro cruzeiro eu tinha que apanhar em Hong Kong, era o Sun Princess, era um cruzeiro pequenino, tinha só 1000 e tal passageiros. Eram cruzeiros de 42 dias. Outra coisa que vocês têm que saber, portanto, se vocês querem trabalhar mesmo para a Steiner, no spa, ok? No spa trabalham acupuntores, massagistas, terapeutas, instrutores de fitness. No spa é tudo de comissão, portanto a gente trabalha à comissão, apesar que em 2014 eles implementaram um ordenado mínimo, mas é tudo baseado em comissão, ok? Para vocês saberem. E a pressão é grande, gente. Eu não vos vou mentir. Eu não gostava de vender e eles fazem muita pressão para o pessoal vender, ok? Depois, quando uma pessoa sobe a bordo, a primeira coisa, na primeira semana vocês quase não trabalham, porque vão ter muitos cursos, muito training de tolerância zero contra discriminação racial, contra assédio sexual, contra relações entre passageiros e tripulação, que está proibido, contra a segurança no trabalho, treinamentos de salvamento, essas coisas todas na primeira semana estão sempre aí a dar com isso. Outra pergunta que eu recebi foi: ganha-se dinheiro? É assim, ganha-se dinheiro. Eu vou já dizer que é para vocês terem uma ideia. No spa ganha-se mais ou menos uns $1.500 por mês. Se vocês forem bons a vender e gostarem, podem fazer muito dinheiro. Eu não gostava de vender e para mim isso era um problema. Então, a vantagem é que vocês não pagam nem estadia nem comida, então vocês conseguem poupar dinheiro. Mas eu não vos vou mentir, vocês também quando saem do cruzeiro querem ir a sítios, querem fazer coisas e claro, também acabam por gastar dinheiro, não é? Ganha-se dinheiro, mas vocês têm que pensar que a maior parte dos cruzeiros paga em dólares, ok? E depois vocês têm que, quando recebem o dinheirinho, vão ter que converter esses dólares para euros e já estão a perder dinheiro. Portanto, a menos que vocês queiram conhecer mundo para poupar, não sei, acho que há mais alternativas sem ser esta. Depois, também queria-vos falar aqui sobre outra coisa, que é a diferença entre... Portanto, entre os rankings, se tu vais trabalhar para um cruzeiro, existe tripulação, existe staff e existem os oficiais. Estes 3 rangos têm privilégios diferentes, ou seja, se és tripulação, que são todos os que trabalham nos restaurantes, os lava-pratos, os empregados de mesa, os pool boys, toda essa gente é tripulação. Eles não têm privilégios de deck aberto. O que é que isso quer dizer? Que eles não podem circular em áreas de passageiros, só podem estar na área de tripulação.
Eu era staff, eu já tinha alguns privilégios de deck aberto. Eu, por exemplo, podia ir comer ao buffet dos passageiros, fora de horas, ou seja, nós temos umas certas horas que podíamos ir. Posso ir ver o cinema debaixo das estrelas, da Movie Under the Stars, também é dos passageiros. Se eu quisesse, podia ir para a piscina dos passageiros. Enfim, tínhamos outros privilégios. Eu tinha mais ou menos um dia e meio de folga por semana. A tripulação não tem nenhum dia de folga, ok? Pessoal de restauração não tem nenhum dia de folga durante todo o contrato. Tem algumas horas de folga durante o dia, mas não tem nenhum dia de folga. Nós tínhamos dia e meio de folga por semana. Os mais privilegiados em termos de tempo livre são mesmo os das lojas e os bailarinos. Porque os das lojas, quando nós estamos atracados num porto, as lojas estão fechadas. E os bailarinos só trabalham à noite quando fazem shows, a menos que eles tenham que ensaiar para algum show, não é? Não vos vou mentir, os oficiais podem ganhar bem, mas não têm muitos privilégios, ou seja, eles saem muito pouco do cruzeiro, têm quase sempre estar no cruzeiro. Então, perguntaram-me, Verónica, quais são os prós e contras de trabalhar a bordo? Então, eu vou começar pelos contras. E eu acho que o maior dos contras é o confinamento. Porque num cruzeiro a gente está 24 horas no local de trabalho. Nós nunca vamos a casa, se tens um mau dia a coisa faz-se super grande na cabeça, não desconectas porque não vais a casa. Os meus contratos eram de 9 meses, portanto eu estava 9 meses a bordo. Não podes sair para ver a tua família, ou seja, imaginem, eu estava na outra parte do globo, fazia a Ásia, a Austrália, Nova Zelândia e claro, a minha família estava aqui, não é propriamente que a gente possa encontrar-se num sítio para tomar café, não. Depois, uma coisa que vocês têm que pensar, a maior parte da tripulação e o staff também, temos cabinas abaixo do nível do mar. O quarto temos que dividir com outra pessoa, normalmente que é da mesma, portanto, do mesmo departamento onde vocês vão trabalhar. Tem que dividir o quarto com outra pessoa. E o quarto não tem janelas. Amigos, se vocês são claustrofóbicos, o navio não é um sítio para vocês, ok? Portanto, isto é assim, dividir quarto com outra pessoa de departamento, é tudo muito bonito, mas claro, às vezes é muita mistura de culturas, às vezes as pessoas não se levam bem. Eu, graças a Deus, nunca tive problemas. Fiz muitos bons amigos, isso também é uma das vantagens, mas depois já vamos lá. Vamos continuar com os contras. A comida na messe, que é o refeitório, não é? É por maioria de nacionalidade, ou seja, a maior parte da tripulação é filipina, indiana e indonésia. Então a comida é feita para eles, basicamente. Apesar de haverem umas 60 nacionalidades diferentes a bordo, a comida vai por maiorias. Então é muito comida filipina, comida indiana, pronto. Se vocês são muito esquisitos com a comida, vão ter a coisa complicada. Outro dos contras que eu já tinha falado é o tempo longe da família e dos amigos. Para mim, um grande contra é que eu enjoava, ok? As pessoas que pensam que o navio não se move, isso é mentira. O navio pode não mover-se tanto quando a gente está precisamente no meio, ok? E aqui fica a primeira dica, se vocês pensarem em irem viajar num cruzeiro, é que escolham uma cabine que esteja no meio do cruzeiro. Porque as pontas movem-se, principalmente o spa que ficava no 10º piso, a gente sente muito, portanto, o movimento, não é? E aquilo o dia todo, eu passei o meu primeiro contrato drogada com Alvomin, que eram uns comprimidos para o enjoo. Passei o meu primeiro contrato toda assim, toda sedada,
numa salinha à meia luz com música para relaxar durante 12 horas, vocês imaginem, não é fácil, ok? É muito cansativo, porque aqueles comprimidos dão sono e depois a gente tem que estar ali a trabalhar. É complicado, eu enjoava muitíssimo, muitíssimo, e isso foi um dos grandes contras para mim foi esse. E eu tive 4 anos nos cruzeiros. Outra coisa é os movimentos que às vezes o barco faz. A gente pode estar na cama, de repente o barco faz assim, abrem-se as gavetas, ou ficamos assim na cama, todos para trás. Enfim, às vezes o barco passa por sítios e faz coisas estranhas. E outra coisa são os ruídos do barco. Vocês tenham em conta que a maior parte da tripulação vive abaixo do nível do mar, perto do motor. Então existem muitos ruídos, ok? Isto é só para vocês saberem, por algum dia, se vocês pensam em ir para os cruzeiros. Então, a resposta há bocadinho, se ganha-se dinheiro, desculpem lá, eu esqueci-me de dizer isto. É assim, se vale a pena ir para os cruzeiros, vale a pena. É assim, se vocês tiverem 20 e poucos anos e quiserem conhecer o mundo, é a oportunidade ideal. Claro, porque isto vai ser parte dos prós, ok. Então, vamos lá. Agora, vamos ver os prós, ok? Portanto, eu conheci 36 países. No meu primeiro contrato eu fiz toda a Ásia, depois também fiz as Caraíbas, fiz as Ilhas Britânicas, fiz o Mediterrâneo, Alasca, Hawaii. Portanto, eu andei um bocado por todo o mundo, ok? Fazemos amigos de todo o mundo. Eu tenho muitas amigas filipinas, sul-africanas. Aprendi até a falar filipino. E é excelente para quem quer aperfeiçoar o inglês. Portanto, ali o inglês é obrigatório e só podes falar em inglês. Então, é uma oportunidade muito boa para aperfeiçoar o inglês. Outra coisa que eu acho que é bom, portanto, nos cruzeiros é que abrimos muito os horizontes, não é? A gente está habituados a viver ali na nossa zona de conforto, na nossa caixinha de fósforos tão pequenina, e não imaginamos o mundo que há fora. E eu acho que, portanto, outra dos prós é a experiência de vida que uma pessoa tem. Portanto, apesar de eu ter sido terapeuta de spa, no spa nós fazíamos de tudo, ok? Desde nós fazíamos a nossa própria publicidade, nós tínhamos que promocionar-nos, nós fazíamos seminários, nós fazíamos estoque, tínhamos que fazer inventário, fazíamos a limpeza, ali fazemos de tudo. Então, o que é que acontece? Ao fazer tudo num spa, é uma base muito boa para depois um dia ser manager de spa, não é? Onde é que tu foste nos cruzeiros? Onde é que eu fui? Então, olha, no meu primeiro contrato, como eu já tinha dito antes, eu fui para Hong Kong. E fui fazer cruzeiros de 42 dias, cruzeiros geriátricos, porque claro, quem tem tempo de fazer cruzeiros de 42 dias, as pessoas reformadas, não é? Então, os cruzeiros de 42 dias eram basicamente geriátricos. Comecei por fazer um itinerário que chamava-se o Cherry Blossom Cruises, que são os cruzeiros que fazem os cerejeiros em flor por toda a Ásia. Portanto, eu estive em Hong Kong, estive na China. Portanto, Hong Kong pertence à China, mas estive na China, estive no Japão, estive no Vietnã, Bali, Camboja, estive em Kuala Lumpur, estive em Singapura. Fazíamos overnights em Singapura. Houve um tempo que havia um conflito interno na Tailândia, nós não podíamos ir, então fazíamos overnights em Singapura. Depois, na outra parte do contrato, fazíamos 12 dias à volta da Austrália e fazíamos outros cruzeiros alternados de 12 dias à volta da Nova Zelândia, ok? Sempre assim, Austrália, Nova Zelândia, Austrália, Nova Zelândia e Nova Caledónia, também fazíamos Nova Caledónia.
Isto foi o meu primeiro contrato e foi o meu preferido, porque como eram cruzeiros de muito tempo, não havia tanta pressão para atingir os objetivos, tínhamos muito tempo livre e podemos mesmo conhecer os sítios onde estivemos. Depois, no meu segundo contrato, eu fui para as Caraíbas. Não sei se Western ou Eastern, porque eu já fiz as Caraíbas todas em vários contratos, então eu já não me lembro muito bem o que é que eu fiz no segundo contrato. Eu sei que fiz as Caraíbas e depois fiz as Ilhas Britânicas, portanto Inglaterra, Irlanda, Escócia, essas coisas. E depois, na segunda parte do contrato, porque os itinerários vão mudando, ok? Depois fiz Noruega, Nova Inglaterra, ali a parte Canadá e isso tudo. Nova Escócia, ok? Nova Escócia, Noruega e Islândia, fiz isso tudo. Mas eu não gosto muito do frio, então esse contrato para mim, bem, foi bom para fazer dinheiro, mas em termos de conhecer sítios, eu gosto mais de sítios paradisíacos. Depois, no meu terceiro contrato, eu fiz Alasca, Hawaii, também fiz as Caraíbas outra vez, e fiz 2 cruzeiros no Mediterrâneo, agora já não me lembro muito bem. Portanto, eu estive nos cruzeiros de 2010 a 2014, ok? 4 anos. Portanto, eu fiz Alasca, Hawaii, depois também estive na Polinésia Francesa, na Samoa Americana, portanto fiz 2 vezes o Mediterrâneo, e já não me lembro muito bem, na verdade, mas pronto, foi mais ou menos isso. Ok, deixa-me lá ver a outra pergunta. Podes sair em todos os portos? É assim, no spa eles tentavam dar-nos os nossos dias de folga quando estávamos atracados em Porto, obviamente, para nós podermos sair e desconectar um bocado, não é? Mas nem sempre é possível. Eu vou dizer porquê. Há um dito antes do vosso trabalho, vocês também têm um trabalho de segurança, então há um dia que sempre tem que ficar um mínimo de pessoas a bordo para garantir a segurança no caso de alguma catástrofe. E isso é sorteado e sempre há um dia que nos toca a nós, não é? Portanto, nem sempre pode sair em todos os portos se estiveres ou em Port Manning ou se tiveres dia de folga e estiveres no mar, claro. Porque às vezes eu cheguei a estar 9 dias seguidos no mar. Quando é fazer crossing, portanto, quando é fazer as travessias, por exemplo, uma vez que fomos de Inglaterra para a Polinésia Francesa, vocês estão a ver, não é? São 9 dias de mar, é muito dia sem ver terra. Então, claro, aí não podemos sair, obviamente. E também não podemos sair, ainda que estejamos atracados, se tivermos um crew drill. Ou seja, o crew drill, sempre uma vez à semana existem os crew drills, que são os treinos ou os simulacros por uma questão de segurança, não é? Como é que fazias para manter o contacto? Ok, pessoal, outra coisa que é difícil a bordo é manter contacto. Eu vou-vos dizer porquê. Vocês podem manter contacto de 2 formas. Compram cartões telefónicos e compram cartões de internet. Mas os cartões de internet, eu vou-vos dizer, a internet nos cruzeiros é por satélite. Então é muito lenta e às vezes não funciona bem. Portanto, e podes rebentar com um cartão de 20 euros numa tarde se quiseres estar ali a tentar falar com a tua família. Então, sai caro tentar manter o contacto com a família. Por isso é que quando nós saímos num porto, a primeira coisa que procuramos é um sítio com boa comida e com internet grátis. Isso é... Vocês veem ali o pessoal todo, a tripulação toda dos cruzeiros à volta do sítio de internet,
Não é à toa, pessoal, ok? É porque a internet é cara a bordo. Qual foi o teu sítio favorito? Olha, não tenho só um sítio favorito, mas sem dúvida o meu primeiro contrato adorei conhecer Bali, Tailândia, tive um dia inesquecível em Vietnã, mas tenho muitas memórias muito boas de Alasca e de Hawaii, porque afinal o sítio também o que conta é as memórias que tu crias nele, não é? Mas pronto, sem dúvida foram estes os sítios que eu gostei mais. O que fazias nos tempos livres? Bem, então, nos tempos livres, se eu estava de folga e saía num porto, eu tentava fazer excursões para conhecer melhor, portanto, o sítio. Nós podemos fazer excursões se nós formos como supostamente um guia. A gente inscreve-se nas excursões para ir com os passageiros e vamos ali tipo um bocado infiltrados e eles deixam-nos ir assim com a condição de irmos um pouco como guia. Se não, fazia excursões com os meus companheiros. Ai, perdão. Outras vezes ia à praia, que eu gosto muito de praia, principalmente nas Caraíbas eu quase sempre ia para a praia. Era sair do cruzeiro e lá ia eu para a praia. Ou então ia fazer compras. Às comprinhas em San Diego, em Black Friday, depois compensa muito. Ai, desculpem. Se estava de folga e estávamos a bordo, então eu tentava ir ao ginásio, tentava fazer laundry, não é? Lavar a minha roupa. Pronto, ficávamos nas cabines uns dos outros, tipo isto, para passar o tempo, não é? Nos cruzeiros é só trabalho ou também há diversão? É assim, nos cruzeiros trabalha-se muito duro. Isto é outra das coisas que eu quero que vocês saibam. Nós éramos privilegiadas no spa porque trabalhávamos umas 12 horas. Mas, por exemplo, o pessoal da restauração trabalham umas 16 horas por dia. Só para vocês terem aqui um choque de realidade, ok? Então é muitas horas de trabalho. Trabalham duro. Mas também há diversão. É assim, nos cruzeiros há party quase todos os dias, ok? Há muita festa a bordo. Nós temos um crew bar, um bar onde só vai a tripulação. Uma vez por semana há sempre uma disco night. E existe um crew manager que também tenta fazer, portanto, atividades para a tripulação, excursões, divertimento, essas coisas. Mas há muita festa a bordo, ok? Há muita festa. Eu não era muito de festas, até porque gostava-me imenso madrugar no dia a seguir, mas eu não sei como é que algumas pessoas faziam, que elas estavam de festa todos os dias. O melhor e o pior dia a bordo. Ok. O pior dia a bordo, gente, foi um dia que nós estávamos a fazer uma travessia dos Açores para Lisboa e apanhámos uma tempestade. Vínhamos das Ilhas Britânicas, apanhámos uma tempestade e eu posso-vos dizer que não tive medo porque eu estava tão enjoada e estava demasiado ocupada a vomitar, então não tive medo. Mas eu posso-vos dizer que as máquinas de halterofilismo no ginásio caíram no chão, houve candeeiros nas salas de jantar a cair no chão, nós andávamos assim, portanto o corredor era o que nos emparava, portanto nesses dias o comandante lança um comunicado a dizer que temos que amarrar tudo no spa e fechar por questões de segurança. Nesses dias saímos mais cedo, mas eu estava tão enjoada, porque era ondas de 12 metros, gente, e o cruzeiro mexe muito, ok? Então, pronto, eu não tive tanto medo,
porque eu estava demasiado enjoada, mas quando eu cheguei a Lisboa e pisei o chão, eu acho que me ajoelhei e beijei o chão. O melhor dia a bordo. Olha, quando eu tinha que trabalhar e estávamos em Maui, no Hawaii, as baleias vinham assim perto do cruzeiro, porque o cruzeiro, como tem o sonar, funciona como uma baleia, então atrai muito baleias, golfinhos. Então os melhores dias que eu tive a bordo, enquanto eu trabalhava, é porque a minha janela da minha sala de spa dava para o mar, então eu estava numa posição que enquanto eu estava a massajar estava sempre a ver o mar. E às vezes via os golfinhos, via as baleias, e isso realmente faz o meu dia, não é? Faz o meu dia uma pessoa estar assim fechada, mas depois, o melhor dias a bordo também foi quando eu fui transferida para o Royal Princess, para a equipa inaugural, e construímos o spa desde raiz, portanto construímos o spa do nada, portanto o Royal Princess estava todo a ser construído, mandaram uma equipa de terapeutas especializados com mais experiência para a equipa inaugural e tivemos ali a construir tudo de início e claro, portanto a equipa fica mais unida porque chegámos ali todos ao mesmo tempo, não havia ninguém já que estivesse ali a ser o rei da cocada preta, né? Chegámos ali todos ao mesmo tempo. Agora vou-vos falar um bocadinho do vocabulário a bordo, ok? Palavras que se calhar para vocês não significam nada, mas que todos os tripulantes dos cruzeiros sabem o que é que significa. Port Manning. Port Manning era aquilo que eu já tinha dito há bocado, portanto é quando nós temos que ficar no cruzeiro por questões de segurança, porque todos nós temos um posto numa questão de catástrofe, temos o nosso posto de segurança e temos que estar aí esse dia. Então esse dia, Port Manning, ninguém gosta porque é um dia que não podemos sair do cruzeiro. Dry dock, ok, dry dock, eu tive duas dry docks, tive uma no meu primeiro contrato e tive outra, não sei se foi no segundo ou no terceiro. Dry dock é quando sacam o cruzeiro da água para fazer obras ou reparações. O cruzeiro está aproximadamente 2 semanas, portanto, atracado. E nós vivemos na mesma dentro do cruzeiro, mas não trabalhamos. As do spa, o pessoal da restauração está sempre a trabalhar, gente, porque os tripulantes também têm que comer, não é? Então, é uma putada, mas é assim. Então, essas 2 semanas o pessoal do spa não trabalha. Estás de férias. Olha, eu tive 2 semanas numa dry dock em Brisbane, tive a oportunidade de conhecer muito bem Brisbane e depois tive outra dry dock nas Bahamas e quando foi no Royal Princess e estávamos a construir o navio, claro, também estava numa dry dock em Itália, portanto agora já não me acordo, já não me lembro, desculpem, já não me lembro muito bem onde é que era, mas pronto, era numa parte onde eles constroem os navios. Eu depois vou pôr aqui, por escrito. Vou pesquisar e ponho aqui que eu já não me lembro. Portanto, a dry dock é isso. É férias grátis, mas também não recebemos porque não estamos a trabalhar, não é? Overnight. Overnight é quando um cruzeiro passa a noite num porto. Portanto, nós, como eu já tinha dito anteriormente, fazíamos overnights em Singapura e nessas noites nós podemos sair de festa nesses países, embora eu não seja muito apologista. Porquê? O cruzeiro fica com o nosso passaporte, nós só saímos com o nosso cartão de tripulante e se há algum problema, imagina que dão-te um rufi ou tu te embobedas e perdes o cruzeiro, estás lixado, porque depois toca-te voar, tens que apanhar um voo para poder ir apanhar o teu cruzeiro. E como é que tu vais voar sem passaporte? Então é preciso ter muito cuidado quando nos overnights. Eu saí em algum overnight em Veneza, nós fazíamos, quando fazíamos o Mediterrâneo, fazíamos overnights em Veneza e em Barcelona. Então cheguei a sair à noite alguma overnight em Veneza, tomar um cafezinho, isso. Muster Station. Muster Station é o sítio, é o ponto de encontro. Portanto, nós quando
numa situação de catástrofe, temos um sítio onde temos que estar no cruzeiro para poder ajudar a evacuar os passageiros. Então há um ponto de encontro que se chama Muster Station, que todos os passageiros têm, cada passageiro tem uma Muster Station, que num caso de alarme tem que ir para lá para poder ser evacuados, ok? É assim que funciona. Gangway. Gangway é, portanto, a entrada do cruzeiro, não é? O porão por onde se entrada, a entrada. Drill. Drill, portanto, são os trainings, ou, portanto, os simulacros, não é? De segurança, quando a gente faz as saídas de evacuação e tal, a gente tem que fazer sempre uma por cada cruzeiro quando vêm os passageiros, mas também fazemos quando os passageiros não estão, para treinar evacuações e coisas assim. Shuttle bus são os autocarros que levam os passageiros grátis quando saímos do cruzeiro, para sair daquela zona portuária e ir para o centro da cidade, ou para levar a vários sítios, não é? Capô. Capô, portanto, significa patrão. Então usa-se muito dentro da linguagem de cruzeiros capô, chefe, tá? Paisano. Paisano é uma pessoa que é do nosso país, do mesmo país que nós, não é? Máfia. Máfia são os grupinhos que existem nos cruzeiros, existe sempre máfia. Se vocês querem conseguir uma coisa nos cruzeiros, pessoal, têm que se fazer amigos da máfia filipina. Não é máfia no sentido de ser maus, não, não. São aqueles grupos que manejam, que dominam as coisas dentro do cruzeiro. Queres conseguir bebidas? Vais falar com o filipino. Queres conseguir coisas? Queres conseguir comida? Por exemplo, um dia que não possas sair, falas com o filipino. Eles estão ali e conseguem sempre arranjar coisas. Cuiá é a maneira que os filipinos tratam uns aos outros, ou seja, mano. Mano é cuiá e até é mana. E eles falam muito, a gente, é tudo cuiá, até, tudo assim. No interesse. No interesse. Isto é uma linguagem universal entre a tripulação. É quando a pessoa não tem interesse, quando já está farta, ou não interessa. Basura, diz-se assim internacionalmente entre a tripulação e significa lixo em espanhol, portanto, basura. Cambuza é quando vem portanto, mantenimento a bordo, ou seja, quando vem produtos a bordo, chama-se cambuza. É quando a gente pode encargar ou pode encomendar algumas coisas para nós, tipo, se querem encomendar, se vocês gostam de ter uma bebida alcoólica ou qualquer coisa, é uma forma de comprar coisas, ou snacks, ou qualquer coisa para ter no vosso quarto. Taca-taca é quando há muita conversa. Taca-taca. Quando o pessoal só está taca-taca-taca-taca. Menos taca-taca e mais trabalho. Ship jumping. Ship jumping é uma coisa que existe muito, ok? É quando as pessoas, principalmente as pessoas da Indonésia, filipinos, quando a gente para num porto e eles fazem ship jumping, ou seja, eles saem do cruzeiro e já não voltam a aparecer. Apesar do cruzeiro ter o nosso passaporte, eles devem ter, portanto, contacto com a família deles e já estar combinados com eles num país. Por exemplo, isto passou-se muito em Los Angeles, nos Estados Unidos. Eles desaparecem e não voltam a aparecer. As autoridades buscam essas pessoas e se os apanham é um crime, ok? Não se pode fazer, mas há muitos indonésios que desaparecem nos Estados Unidos. Portanto, eles chegam lá e dizem obrigada pela boleia e agora eu vou aqui ter com a minha família e vou fazer o meu American Dream. Então eles fazem muito isso, ok? E nós fomos muito castigados por isso, porque nós em Los Angeles fomos proibidos de sair do barco, não podíamos, quando estávamos em Los Angeles, não podíamos sair já por segurança, para o pessoal não se pirar do barco. Então isso é o que chama-se ship jumping.
Vou também falar aqui um bocado dos alertas que há a bordo. Portanto, Mr. Bob ou Oscar é quando uma pessoa cai ao mar, ok? Num barco pode acontecer acidentalmente as pessoas caírem ao mar. É muito normal, isso pode acontecer. É muito difícil sobreviver, ok? Vou-vos dizer, porque são para aí uns 30 metros de queda ao mar, é como se cair no cimento, né? Há pessoas que sobrevivem, existe. Mas depois, olha, há outros dois inconvenientes, que é a hipotérmia, no caso de serem águas frias, e os tubarões, no caso de serem águas quentes. Portanto, é muito difícil sobreviver. Code Blue ou Code Alpha é normalmente uma emergência médica. Isto é uma parte um bocado sinistra dos cruzeiros. E, portanto, Red Party ou Fire Party, que é quando também, às vezes estás às 2 da manhã na tua cabine e ouves Fire Party, Fire Party. E sabes que há um fogo no cruzeiro. Não, há muitos fogos na cozinha do cruzeiro, apesar de pensarem que não, mas há muitos. Felizmente nunca passa de um alerta. Mas sim que já houve fogos em cruzeiros e eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Agora vou-vos falar sobre o dark side dos cruzeiros. Tchan, 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 tchan. Coisas estranhas que acontecem nos cruzeiros. Vocês podem pensar que as pessoas vão fazer um cruzeiro para ir na lua de mel, para passear, para viajar. Sim, tudo bem, há pessoas que fazem isso. Mas também há pessoas que vão para os cruzeiros para morrer, minha gente. É verdade. Os cruzeiros nos Estados Unidos são muito baratos, então há muitas pessoas que têm doenças terminais e vão viajar de cruzeiro para morrer a bordo e que a família não os veja definhar. Por isso, também há uma morgue a bordo e existem muita gente que vai se suicidar também nos cruzeiros. Há muitos passageiros que vão e fazem um cruzeiro para se suicidar. É verdade. Isto é uma coisa super sinistra, mas é verdade. Também, obviamente, uma coisa que acontece na tripulação é que também há gente que morre, obviamente, não é? Uma vez eu estava deitada, também escutei Code Alpha, e eles dizem o sítio do cruzeiro, ou dizem neste caso o nome da cabine, porque era um alerta só para a tripulação, e foi um músico que morreu de ataque cardíaco. Mas também há gente, também tripulantes a bordo, que também se suicidam. Porque essas pessoas que trabalham 16 horas por dia e não têm um dia de folga por semana, não têm um dia de folga durante 9 meses ou 6 meses, isto também depende muito das companhias que recrutam, ok? Existem companhias que fazem contratos de 6 meses, outras 9 meses, depende. A minha era sempre 9 meses ou 7 meses. Outra coisa estranha nos cruzeiros são os chamados cruzeiros mula, ou seja, havia um cruzeiro que fazíamos entre Ensenada e San Diego e há muitos passageiros que fazem tráfico de droga nesses cruzeiros, mas claro, os cruzeiros, apesar de não ter... Os cruzeiros também têm segurança, ok? Também temos um scanner, também temos um detector de metais e então essas pessoas são detenidas e depois são entregues às autoridades, ok? Portanto, elas ficam detidas, são detidas a bordo, ficam com segurança à porta e depois, quando chegamos a um porto, portanto, elas são entregues às autoridades. Se elas são apanhadas num porto, são logo presas aí, mas se não, portanto, ficam sob vigilância e depois entregam-nas às autoridades. Muitas vezes também outra coisa estranha é que no meio do mar, a meio de 5, 6 dias de mar, encontramos aí uma casca de noz a flutuar no oceano, ou seja, um barco aí clandestino. E o que é que, portanto, obrigatoriamente o cruzeiro é obrigado a oferecer ajuda, temos que tentar resgatar essa embarcação. E se for clandestinos, somos obrigados, infelizmente, isto é assim, é muito triste que às vezes as pessoas abandonam tudo para mudar de vida e se cruzarem-se com um cruzeiro, que hoje em dia é o mais provável,
eles são obrigados a denunciar às autoridades, ok? Uma vez eu lembro-me que estava, não me lembro se foi no Diamond Princess, que encontramos uma embarcação em apuros, estavam à deriva já há 3 dias, uns suíços num iate, e rescatámos-los. Eles depois subiram a bordo e graças a Deus correu tudo bem. Outra coisa estranha nos cruzeiros, gente, é a vida dupla. Sim, é verdade. Muita tripulação tem vida dupla nos cruzeiros. Portanto, há muitos homens que são casados com filhos em terra e depois, por exemplo, nos cruzeiros saem do armário. Isto é uma coisa muito real, ok? Fidelidade nos cruzeiros eu não acredito que exista, é muito difícil. Muitas pessoas têm vidas duplas, têm o seu namoradinho de cruzeiro e família em casa, enfim, coisas assim, ok? Outra coisa que vocês têm que saber é que a maior parte dos cruzeiros estão registrados nas Bermudas. As Bermudas, para quem não sabe, é terra de ninguém. Então os cruzeiros registram-se todos nas Bermudas, porquê? Porque assim não têm que estar dependentes das leis dos Estados Unidos. Então, por isso é que eles podem explorar laboralmente as pessoas, ok? E então há muitas coisas. Isto está melhor porque inventaram a lei marítima, a Maritime Law, para proteger as pessoas que trabalham a bordo, mas mesmo assim existem muitas trampas que eles podem fazer por ter o barco registado nas Bermudas. Uma das coisas é que os produtos a bordo não têm imposto, isso é uma das vantagens, não é? Então quase todos os barcos estão registados nas Bermudas, pessoal. Isto é uma trampa que eles fazem que lhes sai muito barato. E uma das razões porque vocês vão ver muitos poucos americanos a trabalhar a bordo é por isso. É porque é muitas horas e não está segundo a lei americana, tá bom? E é só isto. Portanto, por hoje é tudo. Eu hoje quis fazer um vídeo mais para talvez tirar as dúvidas que possam ter se querem ir trabalhar para cruzeiros. Outro dia já vou fazer então mais sobre experiência de viagens que eu tive e dicas para passageiros. Mas hoje é mais dedicado à tripulação e se vocês tiverem alguma pergunta, não hesitem em fazer-me, por favor, seja a que for, em relação a se vocês estiverem interessados. Se quiserem, eu vou-vos deixar alguns links das agências de recrutamento abaixo aqui, ok? Na descrição do vídeo. E se tiverem mais alguma pergunta, não hesitem em fazer. Espero que tenham gostado. Por hoje é tudo. Beijinhos e até ao próximo vídeo. Beijinhos.